seu lado, diga assim para ele: Deus tem surpresa para você. Você acredita nisso? Glória a Deus. 2 Samuel 6, 7. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 7. Diz o seguinte: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E morreu ali junto à arca de Deus. Amado Pai, a quem pertence a sabedoria, o conhecimento, a unção e a autoridade, eu coloco-me diante da tua vontade, Deus, para trazer o teu recado para essa igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, repreenda toda interferência satânica em nosso meio, Pai. Toma as mentes, os ouvidos, os corações cativos, leva ao centro da tua vontade, Deus, para ouvir unicamente a tua voz. Pai amado, Pai querido, me usa como atalaia nessa noite para edificar o teu povo, para, Deus, ensinar o teu povo o caminho em que eles devem andar, que é na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, e saia tudo conforme unicamente a tua vontade, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra do Senhor diz que quando Davi colocou o desejo no coração dele de buscar a arca do Senhor lá do vale de Gibeá, para trazer para a tenda que ele construiu, que ele preparou com maior carinho, para colocar a arca do Senhor, porque até então a arca do Senhor estava indo de um canto para outro, como eu já li aqui dias anteriores, que dentro da arca, a arca representava a presença de Deus, e aonde a arca estava, quem estava doente era curado, se tivesse algum problema havia solução, porque aonde a presença de Deus está, o milagre acontece. É por isso que eu afirmo para você que nessa noite o milagre vai acontecer aqui, porque a arca de Deus está aqui presente, e você vai ver a glória de Deus resplandecer na sua vida. E Davi convocou, selecionou 30.000 homens de Judá para ir buscar a arca do Senhor lá do vale de Gibeá, na casa de Abinadab, para trazer para a tenda preparada unicamente para a arca. E diz a palavra do Senhor que ele se aprontou e foi com esses 30.000 pessoas, 1.000 homens, e chegaram na casa do Abinadab. Tinha os 2 filhos que tomavam conta da arca de Deus, e colocaram num carro de boi novo, aqueles carros que a gente vê em filme, que ara campo, né? Os bois lá na frente, os carros puxando para arar os campos. Então fizeram um carro novo, exclusivo, para colocar a arca de Deus. O que é que eu entendo com isso? Que a arca de Deus, o seu melhor você tem que fazer para a glória de Deus. Você não pode usar de qualquer método para fazer as coisas do reino de Deus. Você tem que se empenhar, se esforçar para dar o seu melhor em todo sentido da sua vida para Deus. E Davi se empenhou e colocou naquele carro novíssimo, sem antes ser usado, colocou a arca de Deus ali e começou a ser puxado aquele carro com a arca. E diz o Senhor que não chegou assim nenhuma subida, nenhum vale. Aconteceu algo que eu considero, eu fico assim a pensar: Deus, quando tu quer agir, tu usa método que homens nenhum conseguem entender. Quando Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida, Deus usa de subterfúgio, que a gente olha assim, mas que coisa de louco. É porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus, o homem não tem ainda inteligência para compreender. É por isso que a palavra diz: agindo Deus, quem vai poder impedir? Ninguém pode impedir a vontade de Deus. Se Ele quer que essa planta aqui se transforme, Ele vai transformar agora, porque tudo prevalece segundo o querer dEle.
E veio esses dois filhos de Abinadab carregando o carro, puxando. Um veio na frente e o outro veio atrás, conduzindo a arca. E diz a palavra que em um determinado trecho daquele caminho, os bois, não sei se tropeçaram, aconteceu alguma coisa que envolveu a arca de Deus e amarrou a arca de Deus na corda. E esse Uzá, um dos filhos de Abinadab, com medo de a arca cair, eu creio que seja isso, porque se passou pela corda, ele colocou a mão na arca. Eu creio que para segurar a arca, para não ceder. Só que ele não tinha autoridade de Deus para segurar a arca. Ele não estava nomeado por Deus para conduzir a arca. Eu não sei porquê, mas diz a palavra que naquele momento a ira de Deus se acendeu de tamanha forma que o fogo consumidor saiu da arca e fez uma cratera dentro de Uzá. Imagina, se você pensar pela ótica humana, o homem, aquele condutor, ele queria impedir que a arca fosse ao chão. Mas a arca é de Deus. Ele não ia deixar cair, despedaçar. Deus estava ali agindo com um projeto, com um propósito. Tinha alguém que precisava ser abençoado. E se a arca fosse levada direto para a cidade de Davi, ia ficar um homem no meio da estrada, precisando do agir de Deus. E Deus trabalha em prol daqueles que esperam nele. Se você tem esperado em Deus, nem que Deus tenha criar uma situação, criar circunstância que ninguém entenda, mas Deus vai fazer algo e a bênção vai chegar na sua casa, na sua vida, na sua família. Aleluia! E quando Davi viu aquele homem com a cratera, Davi se desesperou, entristeceu, é claro. Imagina que aquela arca estava mais de 3 meses na casa de Abinadab. Os homens estavam cuidando. Eu não sei como era o coração de Uzá, porque tudo convém no coração. Porque eu creio que se ele tivesse um coração limpo, tivesse um coração puro, Deus não ia fulminar ele naquele momento. Possa ser que a arca tropeçou e ele fez de má vontade, ou ele estava conduzindo ali a arca porque foi obrigado pelo pai, ou imposto pelo rei. Eu não sei porquê, mas se Deus fez isso, porque algo estava errado na vida daquele homem. E quando a gente está em pecado, quando a gente está em erro, a gente não pode tocar no que é santo de Deus. Nós temos que primeiro nos converter, mudar a nossa vida, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa conduta, e para então tocar nas coisas que é de Deus, porque a palavra diz que Deus é santo. E além dele ser santo, ele é ciumento. Deus tem ciúme da arca dele. E quem é a arca de Deus hoje? Sou eu e é você. Somos nós que carregamos a presença de Deus através da nossa vida. O que eu quero te dizer com isso é que Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de mim. Ele zela pela nossa vida. Então nós temos que pensar 2 vezes antes tudo que nós vamos fazer na nossa caminhada. Muitas vezes fazemos uma coisa dizendo assim: Deus não se importa. Tem certeza que Deus não se importa? É isso que Deus quer para a sua vida. Deus é santo, Deus requer a santidade de mim e de você. Nós não podemos fazer igual as pessoas lá fora, não. Porque as pessoas lá fora não carregam a arca de Deus, não são a arca de Deus, não tem o Espírito Santo. Mas nós temos, no dia que nós levantamos nossas mãos e aceitamos Ele como o Salvador da nossa vida. A palavra diz: não sabeis vós que não habito, entenda, em casas feitas por mão de homens. Eu sou, você é o lugar, que é a morada de Deus. E aquele homem, Uzá, estava ali morto. E Davi se entristeceu, ficou apavorado. E Davi ficou bravo. Senhor, como é que eu vou carregar essa arca? Davi diz a palavra que ele ficou com medo. Como agora? Eu vou tocar na arca, como agora alguém vai tocar na arca? Já se a arca estava na casa desse moço, e por ele tocar na arca, Deus já matou ele aqui. E agora o que é que eu vou dizer para o pai desse moço? Imagine no lugar de Davi quantos argumentos ele veio à mente dele. E ele se entristeceu.
teve muito temor, ficou com medo, ficou com temor e não quis levar a arca, ficou com medo de mandar alguém tocar. Então, ali perto, naquela região, tinha um homem chamado Obed. E Davi mandou que a arca fosse conduzida para a casa de Obed. O que é que eu entendo tudo isso, meu irmão? Que muitas vezes alguém tem que morrer para outro ser abençoado. Porque se aquele homem usado não fosse morto, a arca subia direta para a cidade de Davi. Mas porque aquele homem morreu ali fulminado pela presença de Deus, o que aconteceu? Os outros todos tiveram receio de tocar na arca, de mexer naquilo que era de Deus. Todos ficaram com medo e a arca teve que ficar no meio do caminho. Mas no meio do caminho existia um homem que clamava, que buscava, que pedia a Deus a presença dele, que era Obed. E diz a palavra que levaram a arca de Deus para a casa de Obed. E durante 3 meses aquela arca ficou lá. E que Deus abençoou da tamanha forma Obed, a família dele. E tudo que ele fazia, havia provisão de Deus, havia transformação de Deus. Porque Deus é um Deus grande. E quando ele está presente na vida de uma pessoa, milagres sobrenaturais acontecem. Quando ele está presente na vida de um homem, uma mulher, que se coloca em oração, que busca a sua presença de dia e de noite, Deus, se precisa for, mata, seja quem for, rasga o céu, mas a bênção ele traz para mim e para a sua vida. E Deus fez isso. Deus ouviu a oração de Obed. E ficando 3 meses ali, chegou a notícia para Davi. Olha, rei Davi, a arca está na casa de Obed, então tudo que ele faz é abençoado. É lógico, se eu e você tem a presença de Deus na nossa vida, até aquilo que era para dar errado, dá certo, porque quando Deus está no controle, sai da frente, inimigo. O que era para maldição se torna bênção. O que era derrota se torna vitória. Porque a mão de Deus vai tocando na minha e na sua vida de dia e de noite. E aqueles que se levantam contra mim e contra você, vai ficar de queixo caído, porque Deus na nossa vida fazendo mistério. Ai daquele que tocar na arca de Deus. Ai daquele que se ousar tocar na sua vida. Ai daquele que se ousar a mexer na menina dos olhos de Deus. Podem falar, mas não toque. Quem sabe usar, estava com o coração contaminado, falando alguma coisa dentro dele, achando ruim, até xingando o rei. A gente não vê o que está por dentro, mas Deus vê. Deus sonda o coração. E a minha justiça e a sua justiça, meu irmão, não provém de homem, não provém de Deus. Na hora que Deus quer dar resposta para provar quem é eu e quem é você diante dele, mata quem estiver na frente e resolve o problema. Para a bênção chegar na casa de Obed, teve que matar Uzá. E quando Davi ficou sabendo que estava ali, estava tudo bem, e ele pensou, a ira de Deus já se passou, então agora podemos ir buscar a arca. E diz a palavra que Davi foi com o povo de Israel buscar a arca. Olha o medo, o temor que tinha no coração de Davi. É por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele levava a sério as coisas de Deus. Meu irmão e minha irmã, leve a sério as coisas do Senhor. Não brinque não, porque Deus não é brincadeira. Não brinque de ser crente não, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele mata, rouba e destrói. Não brinque não, amados. Se coloque diante do Senhor com clamor, com fervor, com coração. Durante todos esses tempos eu tenho dito a você que a resposta para a sua vida está na oração. Os reis conquistaram grandes coisas, derrubaram gigante, derrubaram fortaleza, venceram o principado, porque eles paravam e clamavam a Deus com toda a força que há dentro deles. Se você clamar ao Senhor com toda a força que há em seu coração, não há quem consiga te deter, meu irmão. Porque o Senhor se levanta na sua frente e joga por terra todo o principado das trevas. Ele vai quebrando os ferreiros de bronze, as trancas de ferro. Ele repreende as forças do mal e diz assim: Satanás, não se ouse, porque esse aí é um tição meu tirado do meu altar.
E ai daquele que se ousa tocar em você. Quem mexer com você está mexendo com as meninas dos olhos de Deus. E quando Davi botou a arca de novo no carro junto com aqueles homens, Davi era só o condutor, a autoridade máxima. Quem fazia isso era a equipe que está com ele, os sacerdotes, as pessoas designadas para levar a arca. E diz a palavra que o medo era tanto que Davi esperou os homens que estavam carregando a arca dar 6 passos. Depois que deu 6 passos, ninguém morreu. Então agora Davi começou a dançar, Davi começou a pular, Davi começou a cantar, e todo o povo começou a festejar. O Senhor apaciguou a sua ira. O Senhor Deus está em nosso meio. O Senhor Deus tem vitória. Deus já é conosco. Oh, que igreja, que cena maravilhosa. Imagina, o rei, ele tirou a coroa de rei, tirou as vestes reais. A palavra diz que ele estava com roupão por baixo de linho fino, efógio, né? Que chama aquela roupa que veste por baixo da roupa que os homens vestiam antigamente. Davi tirou. Davi, não quero saber se sou rei. Diante do rei dos reis eu não sou nada, eu sou pequeno. Eu quero